Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando na reta final da nossa disciplina, né? Hoje então, nessa aula, né, nesse pré-aula, essa aula, a gente vai entrar no último tópico, no último assunto da disciplina de princípios de fenômeno de transportes, tá? E a gente vai estar falando do aspecto de transferência de massa, tá? Então a gente vai estar estudando, vendo aqui quais são os mecanismos de transferência de massa. No caso, nós temos a difusão e a convecção, né, como mecanismos da transferência de massa. Tá? E uma questão também sobre a associação, né, ou uma referência aos mecanismos de transferência de calor, né? E qual é o comportamento, algumas situações, até alguns experimentos como pós-aula, para vocês verem como que se atua essa transferência de massa de certas substâncias. Tá? Nesse primeiro momento, nesse pré-aula, a gente vai estar fazendo uma introdução ao que é a transferência de massa, como que ela ocorre, certas classificações, tá? E no momento síncrono, a gente vai estar fazendo uma analogia, né? Fazendo algum cálculo de transferência de massa por difusão, tá? E olhando um pouco mais afim, né, sobre esse assunto, como algumas aplicações. Claro que ele vai ficar mais também no âmbito conceitual, tá? Parte de cálculo, a gente vai fazer algum cálculo apenas com relação à transferência por difusão, né, que é um processo análogo ali ao processo da condução, né, transferência de calor por condução, tá? Fazer algumas discussões da influência da temperatura, né, e também movimento na transferência de massa, tá? Mas nada muito além disso, tá? Talvez uma exploração um pouco maior ocorra numa disciplina chamada transferência de calor, né, Transcal, tá? Que possivelmente alguns de vocês possa ter na grade do curso, tá? Então, vamos dar uma olhada, né? Então, introdução, tá? O que se entende sobre a transferência de massa, tá? A transferência de massa, ela é basicamente o transporte da massa, da quantidade mássica mesmo, tá, gente? A gente está se referindo, não é de energia, é a massa, tá? De um componente de uma certa região para uma outra região, tá? E essa transferência, ela se ocorre basicamente pela relação de concentração, tá? Um exemplo um pouco disso é a questão da teoria do Big Bang, né? Onde que toda a massa do universo estava concentrada em um único ponto, né? Então você tinha ali uma alta concentração de massa, tá? E o restante vazio, né? Então baixa concentração. E essa massa, essas partículas, então elas foram transferidas para o espaço, né, fazendo então essa transferência. Tá? E a gente tem alguns outros casos que a gente vai estar vendo ao longo do tempo, né, como, por exemplo, funcionamento das células do corpo, né, a osmose, você passa de um corpo de maior concentração para um de menor concentração, né, através da célula, também é um processo de transferência de massa. Tá? Você fazer um simples chá, né, você está ali com meio concentrado uma certa quantidade de chá, ao passar a água sobre ele, vai ocorrer uma transferência, né, você vai extrair o chá, transferindo massa de chá para a água, que é um meio com menos concentração ou concentração nula. Tá? Então você vai ter essa transferência sendo realizada do ponto de maior concentração, né, para o de menor concentração dentro de uma certa região. Tá? Onde a gente encontra então essa transferência de massa? Tá, gente? Dentro da indústria, né, no laboratório, na cozinha, no corpo humano, enfim, a gente pode dizer que onde há diferença de concentração de uma determinada espécie, tá, ou seja, de um determinado material, a gente vai ocorrer o transporte de massa. Tá? A transferência de calor é promovida pelos gradientes de temperatura, né? Então uma associação aqui, né? A gente viu, ocorreu diferença de temperatura, a transferência de calor, transferência de energia, quando a gente tem então
uma diferença, um gradiente de concentração de uma certa substância, vai ocorrer então essa transferência de massa, tá? Então aqui nós temos o caso, por exemplo, né, do chá que eu comentei com vocês. Aqui nós temos um envelopezinho de chá, tá, concentrado. Ele é colocado num copo d'água, uma certa temperatura, depois a gente vai falar a relação de temperatura sobre isso, tá? E ele vai, através do processo de difusão, né, que é um processo, um mecanismo de transferência de massa, ele vai se difundindo ao longo dessa substância, ou seja, ele sai do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo dessa transferência de massa. Claro que nós temos influências, né? A temperatura, a agitação molecular, ela favorece a transferência de massa, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? E também o movimento, né? A velocidade. Ao gerar velocidade com uma colher, né? Agitar o fluido com a colher, você também promove essa transferência, tá? O café também, né? Como eu comentei, é um processo que ocorre transferência de massa, tá? De forma geral, né, a massa em trânsito ela ocorre então pela diferença de concentração de uma espécie em uma dada mistura. Então note que eu estou falando concentração, vou falar soluto, solução, né, mistura, está muito envolvido com a questão da parte química, tá? Então a gente vai definir aí o que são essas palavras, né? Definir o que é cada uma dessas relações, tá? Então o fluxo de massa ocorre no sentido das regiões de alta, tá, para de baixa concentração, e este fenômeno denomina-se difusão molecular de massa, ou seja, as moléculas são difundidas na mistura, na sua solução. Tá? O transporte de massa também pode estar associado com a convecção, também de forma análoga lá à questão da transferência de calor por convecção, né? O meio ele começa a se agitar pelo movimento das partículas, tá? Então esse processo vai ocorrer através de porções do fluido são transportadas de uma região para outra, né? E através de um escoamento, tá? Em escala macroscópica, não em microscópica, não de partículas, mas em macro no geral, que a gente viu ali na transferência de calor, as moléculas do fluido se movimentando de um ponto para outro. Tá? Então a gente tem a difusão e o processo convectivo, ou processo por convecção. Tá? Então transferência de massa, tá, gente? Frisando novamente, né? Transferência de massa é um fenômeno ocasionado pela diferença de concentração, maior para menor, de um determinado soluto em um certo meio. Tá? De acordo com, perdão, pessoal, a segunda lei da termodinâmica, tá? Haverá fluxo de matéria, massa ou mols, né, número de moléculas, tá? De uma região de maior a outra de menor concentração, de uma determinada espécie química. Tá? Esta espécie que é transferida denomina-se soluto. Tá? Então, o que está sendo transferido é chamado de soluto. Tá? As regiões que contêm o soluto podem abrigar a população de uma ou mais espécies químicas distintas do soluto. Tá? As quais são denominadas de solvente. Tá? Então você tem o soluto e você tem o solvente. Tá? O conjunto soluto-solvente, por sua vez, é conhecido então como mistura para gases, tá? Ou solução para líquidos. Tá? Vale frisar isso. Tá? Então, o conjunto de fluidos, se for estado gasoso, a gente chama de uma mistura. Se for, no caso, estado líquido, a gente vai chamar de solução, o conjunto formado pelo soluto e o solvente. Tá? Tanto uma quanto a outra constituem o meio onde ocorrerá o fenômeno então de transferência de massa, tá? Sempre da maior para menor concentração. Tá? Então aqui temos alguns exemplos, né? Nós temos aqui um recipiente com um certo líquido, tá? Um certo fluido, tá? Nós temos um certo soluto, tá, gente? Então esse é nosso soluto, a nossa espécie, tá? Que ela vai ser então difundida
né, no meio do solvente, tá? Que são essas demais, o meio e as demais espécies químicas que nós temos dentro dessa mistura, né, ou solução, tá? Então, o solvente mais o soluto, tá? Em um meio químico, a gente vai ter então a formação da nossa solução. Então, soluto mais o nosso solvente, tá? E o processo de transferência vai ocorrer dessa forma: maior concentração para menor concentração, até tender a uma homogeneidade, tá? Observa-se desse enunciado para uma nítida relação de causa e efeito, tá? Ou seja, o que é essa causa e efeito, né? Em relação à transferência de massa. Para a causa, né, o que causa a transferência de massa? A diferença de concentração de soluto. Né? Então, do local que tem maior concentração para um menor, vou frisar sempre isso. Tá? E o efeito vai ser, então, a transferência de massa. Tá? Portanto, a causa gera o fenômeno, tá? Provoca a sua transformação, ocasionando o movimento, né? Que é a transferência da massa. Tá? Como nós temos aqui. Então, um pinguinho de corante. Note que um pinguinho de corante nesse solvente, no caso a água, ele vai começar a se difundir, né, no nosso soluto. Então, nós temos aqui o soluto, o solvente. Tá? Ao acrescentar o soluto, ele vai começar a se difundir no meio, tá? Até estabelecer um equilíbrio, tá? Onde, basicamente, a homogeneidade, a concentração é a mesma em qualquer ponto. Né? Aqui eu tenho uma alta concentração e em volta baixa concentração, ele vai difundindo até que ele faça ou chegue muito próximo a essa homogeneidade. Não exista mais a diferença de concentração entre estes pontos. Tá? A diferença de concentração do soluto enquanto causa, tá, traduz-se em força motriz. Tá, gente? O que é força motriz? É força de movimento. Então, essa diferença vai gerar esse movimento. Tá? Então, a gente fala que essa diferença é a força motriz para a transferência. Tá? Então, necessário é o movimento da espécie considerada de uma região a outra, levando-nos que, né, o movimento, então, da matéria, né, então da massa, tá, é diretamente proporcional a essa força motriz, que é essa diferença de concentração. Tá? O teor da resposta de reação desse movimento, tá, em virtude da ação da força motriz, está associada à resistência oferecida pelo meio ao transporte do soluto. Tá? Então o meio ele também apresenta uma resistência a essa transferência. Então, se a gente pensar na questão da condutividade térmica, né? Cada material ele é um bom condutor ou um mau condutor. Então certas substâncias, certos solventes, certos meios também têm uma certa resistência a essa transferência de massa. Tá? Então quer dizer que o movimento da matéria ele é diretamente proporcional à força motriz. Quanto maior a diferença de concentração, maior o movimento das partículas, mas é inversamente proporcional, por isso que é 1 sobre resistência, né, a resistência do transporte, né, a resistência influenciada pelo movimento. Né? E essa resistência ela pode ser de 2 caráteres. Tá? Quais são esses 2 caráteres? O primeiro caráter é relacionado à interação soluto-meio, então a fórmula com que as partículas se interagem, tá? Do soluto e do solvente e do meio que esse soluto se encontra. Tá? Alguns vão ter uma resistência maior. E uma segunda, que é a interação soluto-meio mais ação externa. Tá? Então, na primeira, essa aqui vai estar relacionada ao processo de difusão, né? O processo mais natural. A segunda vai estar relacionada para a gente com a relação da transferência convectiva, né? Ou através da convecção. Né? É necessário que eu haja externamente para que essa troca seja ocasionada. Tá? Normalmente pode ser pela agitação. Tá? Então, eu movimentar o nosso solvente, o nosso fluido, o nosso soluto, para atuar aí como um catalisador, né? Aumentar a transferência, facilitar a transferência, ou mesmo o calor. Né? Fornecer calor, aumentar a agitação molecular também vai estar ajudando nessa transferência.
tá? Então essa resistência vai estar associado a essas duas relações, tá? Gente, tá dando aqui 15 minutos de vídeo, eu vou dar uma parada nesse momento, né? Mas eu continuo no seguinte para trazer maiores esclarecimentos nesse primeiro momento. Grande abraço, até daqui a pouco. Fui!